Salve, salve galera do DRD, meu nome é Luiz Gustavo e hoje estou ao lado da jornalista Kicila Pires para poder dar pontapé inicial no Marcação Cerrada. É isso mesmo, o quadro aqui do DRD que você vai poder acompanhar também no Spotify, no YouTube, através também de cortes no Instagram e claro, no site drd.com.br, destinado para poder falar de esportes. E hoje, como eu disse, tenho a honra de ter do meu lado a jornalista do Diário do Rio Doce, Kicila Pires. Kicila, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável ter você do meu lado. Muito obrigada, Luiz Gustavo. E vamos comentar um pouquinho sobre os esportes aqui na região e também sobre o Campeonato Brasileiro, que deu o que falar no fim de semana. Com certeza. E para começar este quadro aqui do DRD, vamos falar de situações que acontecem aqui na nossa cidade e que engrandecem Governador Valadares, principalmente no âmbito esportivo, que é o futebol de botão. E eu vou te falar, viu, Kicila, na minha época eu cheguei a pegar a época do futebol de botão, gostava de jogar, mas hoje eu não sei de mais nada, mas tem gente aqui em Governador Valadares que sabe muito, disputa campeonato e é campeão. Sim, exatamente, no último sábado, agora aconteceu a UEFA Champions League, aqui do clube, promovido, né, pelo Clube de Botão aqui em Valadares, e já teve campeão, que foi o Luiz Macedo, que venceu por 1-0 o Breno Coelho, que já tem uma rivalidade assim saudável entre os dois. Se eu não me engano, a UEFA Champions League foi o 5º campeonato promovido pelo Clube de Botão só esse ano aqui em Valadares. Na última final, que foi pela Eurocopa, o Breno já tinha vencido o Luiz, aí agora foi uma revanche, eles conseguiram empatar. Sim. Foi entre a da Champions, foi uma final entre o Nottingham Forest, da Inglaterra, contra o Ajax, da Holanda. Sim. Foi um placar assim magrinho, mas que, né, deu pra dar uma igualada assim na disputa entre os dois. Inclusive, Luiz, o próprio Luiz, né, o campeão aí, mandou um videozinho pra gente falando sobre a sensação de ter vencido o Breno na final. Fala aí, campeão. O Breno é um adversário muito difícil, é um grande jogador, um grande competidor. E fui feliz, né, de fazer o gol e não levar o gol que pudesse empatar o jogo ou tomar uma virada, enfim. É muito gostoso poder voltar a ganhar um troféu pelo Clube do Botão, né, e conseguir erguer aqui minha primeira Champions League do Clube do Botão. Nós vamos para uma pausa e na volta vamos falar, claro, do clássico Atlético e Cruzeiro, que terminou com a vitória improvável da equipe da Toca da Raposa, 1-0, gol contra marcado pelo zagueiro Gemerson. Quem diria, né? Gemerson, oriundo das categorias de base do Atlético, no primeiro clássico da Arena MRV, marcou o gol contra e, de certa forma, por que não, entrou para a história do clássico. Nós vamos para uma pausa e voltamos já já. Voltamos com mais um bloco aqui do Marcação Cerrada, esse quadro esportivo aqui do Diário do Rio Doce. E para poder falar, Kicila Pires, de algo que movimentou o final de semana em todo o estado de Minas Gerais, que foi o grande clássico histórico, afinal de contas, foi a primeira partida disputada entre Atlético e Cruzeiro na Arena do Galo, na Arena MRV, e tivemos uma vitória improvável da equipe da Toca da Raposa, gol contra marcado pelo zagueiro Gemerson. Kicila, o que você pode falar sobre esse resultado? Foi um resultado merecido, mas improvável devido ao gol, né? Sim. A gente estava esperando, assim, foi um jogo em que o Cruzeiro buscou mais o resultado. Apesar de um primeiro tempo bastante apertado entre as duas equipes, o Cruzeiro desde o começo buscou mais o jogo, mas em determinado momento o Atlético conseguiu equilibrar. Mas no final, ali na etapa final, no segundo tempo, a gente viu que o Atlético parecia não ter voltado a campo. Não dá para saber se foi porque o sistema defensivo do Cruzeiro realmente funcionou. A gente teve ali a estreia em clássicos do Kaique, sim, um garoto jovem que foi jogado ali na fogueira para substituir o Marlon. Mas segurou o resultado, foi inclusive um dos grandes destaques, sim, do jogo, ele juntamente com o Lucas Silva e o Bruno Rodrigues. O Atlético queria um clássico de torcida única. Depois de muita insistência, cedeu 8%, mas fez umas adaptações ali no próprio setor.
colocou uma espécie de grade, né? Isso. Para proteger, entre aspas, assim, o campo. Até aí a gente acredita que dá para relevar, mas o que não dá para engolir é a justificativa para retirar itens básicos de higiene do banheiro, principalmente do banheiro feminino, com a justificativa de evitar a depredação. Eu acredito que não tem como uma torcedora, eu vi essa comparação na rede social, não tem como uma torcedora pegar uma porta e sair por aí. Ela seria detida por um segurança e é muito desconfortável. O torcedor, ele paga caro pelo ingresso e isso já deixa de lado o clubismo. Eu acho que nesse momento os atleticanos têm que colocar um pouquinho assim na mão da consciência, porque o torcedor tem que proteger o torcedor. O torcedor pagou por aquilo, ele merece ter um conforto. Não dá para esquecer também que houve denúncias de depredação no lado do Cruzeiro, então assim, tem que ser investigado. O Cruzeiro precisa, se não conseguir identificar, ele precisa pagar por isso e não tem defesa. Mas a partir do momento em que o clube se posiciona desse jeito e tira itens básicos, é igual para o próprio torcedor atleticano. Na arena ainda não tem bebedouro, pelo que parece. Receberam denúncias de que torcedores cruzeirenses denunciaram isso, de que para beber água precisaria comprar, e torcedores atleticanos falaram que não, que até nos outros setores do estádio não tem também. Então é algo que a própria arena precisa rever para manter um padrão ali para todos os torcedores que vão. Se risco de depredação existe em qualquer jogo, seja em clássico ou jogos interestaduais. E é complicado, assim, a justificativa. Pois é. Parte lamentável do clássico entre Atlético e Cruzeiro. Nós vamos para mais uma pausa aqui, Sila, e na volta vamos falar do Flamengo, que venceu o clássico carioca diante da equipe do Vasco, 1-0, gol do volante Gerson, e já colou ali na parte da frente do Campeonato Brasileiro. Já já voltamos. Muito bem, voltamos com o terceiro bloco aqui do Marcação Cerrada, o quadro de esportes aqui do Diário do Rio Doce. E agora aqui, Sila, vamos falar do Flamengo, né? Flamengo, né? Se por um lado tivemos clássico em Minas Gerais, o Rio de Janeiro também teve clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, e deu Mengão 1-0. O que você pode falar desse novo momento do Flamengo, que vinha de uma crise, vice-campeão da Copa do Brasil, e agora com o Tite já conseguiu a sua segunda vitória consecutiva? Sim, o Flamengo conseguiu um golzinho ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o gol do Gerson. Sim. E foi um jogo que eu acredito que para o torcedor vascaíno vai doer um pouquinho ainda. O Vasco, que conseguiu manter durante muito tempo, teve as melhores chances, manteve a posse de bola. Um grande jogo do francês Payet, por exemplo. Mas aquele golzinho é aquele ditado, né? Quem não faz acaba levando. O Flamengo vem numa crescente assim, conseguiu na última semana uma vitória fora de casa, né? Contra o Cruzeiro. O Flamengo, ele tem potencial, ele é igual ao time do Palmeiras, né? É aquele time que, apesar de não estar no melhor momento, é uma equipe perigosa, é uma equipe que sempre vai estar ali lutando na parte de cima da tabela. E foi um resultado, assim, ruim para o Atlético também, de certa forma. As equipes brigam por uma posição ali na parte de cima da tabela, uma vaga direta na Libertadores, sem precisar passar por aquela emoção da pré-Libertadores. Né? É uma partida que talvez, a gente estava falando no último bloco sobre o confronto entre Atlético e Bragantino, é mais um motivo do Atlético entrar e com sangue nos olhos assim para buscar o objetivo. O Vasco, ele está lutando ali na parte de baixo. Acredito eu que o Vasco ele tenha demonstrado uma mudança em comparação ao primeiro turno, mas é aquela coisa, o futebol ele é feito de resultados. E que a torcida do Flamengo está com a expectativa alta para, quem sabe, o Mengão conseguir beliscar mais um título do Campeonato Brasileiro. É difícil sim, mas ainda tem chance. E por falar nisso, vamos falar e vamos ver o que o Eduardo Lima, torcedor do Flamengo, tem para falar para a gente sobre essa vitória do Mengão diante da equipe do Vasco no Clássico dos Milhões.
Fala galera do DRD, passando aqui para deixar a minha análise sobre Flamengo 1, Vasco 0. Deu Mengão na cabeça, mas não foi tão fácil assim, viu? No primeiro tempo o Flamengo jogou até um pouco melhor, teve o controle do jogo e teve as melhores chances para poder abrir o placar. Já no segundo tempo o Vasco foi melhor que o Flamengo, mas não aproveitou as chances. O Flamengo foi lá e fez o gol com o Gerson. O elenco do Flamengo é muito melhor do que o Vasco e ele soube aproveitar isso. Vitória importante para o Mengão pela briga direta da Libertadores em um ano que nada deu certo. E com a chegada do Tite a gente sabe que ele tem muito trabalho para fazer. Já o Vasco continua na briga direta da segunda divisão. Eu acho que vai ser difícil se o Vasco cair para a segunda divisão, se continuar jogando desse jeito. Mas isso aí já não é problema nosso, é problema deles para lá. Saudações rubro-negras, valeu, um abraço. O Grêmio foi derrotado mais uma vez, terceira derrota consecutiva, perdeu dessa vez para a equipe do São Paulo, fora de casa no Morumbi. E vamos ver o que o técnico Renato Gaúcho, ou melhor dizendo, Renato Portaluppi, como os gaúchos estão acostumados a falar, né, o nome do Renato Gaúcho, que é para o resto do Brasil, mas lá no Sul é Renato Portaluppi. Vamos ver o que o técnico do Tricolor Gaúcho disse após a partida. Olha que declaração curiosa. O ano que vem, independente da minha permanência, tem que ver também se o clube quer ficar comigo. Não sou eu que decido em ficar no clube, não. Não sou eu não mando no clube. Eu tenho superiores. Eu respeitei sempre a hierarquia, muita gente não acredita, sempre respeitei a hierarquia do clube e vou continuar respeitando. Não, Renato, você vai ficar, não vai ficar? Calma, tem que ver se o clube também... Mas isso é outro papo. Só que, para o ano que vem, você está falando, o Renato se fica se te derem um grupo forte. Qualquer treinador que é um grupo forte. O ano que vem, a grande vantagem que o Grêmio tem é que não vai entrar um ano só pagando contas. Vai entrar dinheiro também. Bom, aí essa pergunta você tem que fazer para o presidente, tem que fazer para o Antônio, tem que fazer para o nosso executivo, entendeu? Agora, esse ano nós passamos muito sufoco na parte financeira. O ano que vem com certeza vai melhorar. E se melhorar, até porque o torcedor exige, em primeiro lugar, tem que ver o que você busca no ano que vem. Você busca títulos, que é uma coisa normal no clube grande. Bom, para você buscar títulos, você tem que investir. Aí entra naquilo que eu te falei há pouco. Se você investir, tiver qualidade, as chances de você ganhar são maiores. Se você não investir, bom, aí também tem que falar no início do ano. Não tem dinheiro para investir, não vamos investir e vamos ficar nessa parte da tabela. E aí, Kicila, Renato Gaúcho colocando em dúvida a sua permanência no Tricolor Gaúcho. Pois é, foi uma derrota assim sofrida. O Grêmio que vinha de um começo de temporada muito bom, mas aquela coisa, o futebol é feito de momentos e já precisamos pensar na próxima temporada, né? Com certeza. E por falar em Renato Gaúcho, Grêmio, vamos falar do Internacional, que ontem aplicou uma goleada histórica diante do Santos. Resultado bom para o Cruzeiro, né? Mas o Santos, né, que com essa goleada sofrida, melhor dizendo, vive aí um momento complicado. O que você pode falar sobre esse resultado histórico no Brasileirão? Pois é, esse 7-1 acabou afundando ainda mais o Santos e acredito que seja aquele momento de realmente reflexão sobre como prosseguir na temporada. O Santos que vive um momento completamente caótico em relação a toda a sua história, que seria para ser um brasileiro histórico, né? Sim. O brasileiro rei, em homenagem ao Pelé, acaba talvez concretizando o primeiro rebaixamento da história do alvinegro paulista. E sobre essa questão, né, como você mesmo fez questão de ressaltar, domingo, maior derrota, um resultado histórico, 7-1, goleada vexatória por parte da equipe do Santos. Segunda-feira, aniversário do Pelé. Olha o quanto que o futebol é cruel e quanto que foi para o Rei Pelé, que está lá em cima, realmente uma situação muito complicada para o torcedor santista. Nós vamos para a última pausa aqui do Marcação Cerrada e voltamos já já. Voltamos com o quarto e último bloco aqui do Marcação Cerrada, programa de estreia do quadro de esportes aqui do Diário do Rio Doce. E Kicila, como é bom falar sobre campeonatos que movimentam a nossa região. E no final de semana tivemos, né, campeonato distrital, rivalidade em campo. O que você pode falar sobre o que aconteceu nesse final de semana? Então, aconteceu o jogo de volta, né, da semifinal entre Baguari e Porto.
O primeiro jogo já havia sido um empate por 2-2 entre as equipes. Sim. Ontem o jogo acabou de 0-0 e a decisão acabou indo para os pênaltis. O gol, né, decisivo foi marcado pelo Matheus Sorriso, um atleta conhecido aqui na região. E o Baguari agora espera, né, para enfrentar o Pontal B, sim, conhecido aí como Trem-Bala, o Pontal B que jogou contra o Pontal A rivalidade na decisão da semifinal. O primeiro jogo aplicou uma goleada de passar por cima, sim, que foi 6-1. E ontem, no jogo de volta, acabou vencendo por 4-2, aplicando novamente uma goleada aí, um placar bem extenso. O primeiro jogo da final vai ser disputado no próximo final de semana, agora no domingo já. E fica aquela decisão, fica aquela sensação de ansiedade. Sim. A torcida do Baguari, que é bem fiel, acompanha onde eles vão. O Pontal B também, que já é uma equipe tradicional na região. Muito respeitada. A gente fica aqui aguardando o resultado e torcendo para ser um jogo com bastante gols, um jogo bastante disputado e que termine vencendo o melhor. Que vença o melhor, né? Kissla, obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui do meu lado e na próxima semana teremos aí mais um episódio do Marcação Cerrada, o quadro de esportes aqui do Diário do Rio Doce. Obrigado mais uma vez.